Estimados irmãos espíritas e não espíritas, sejam bem-vindos ao nosso canal. Inscreva-se, compartilhe, avalie. Saúdo a todos os irmãos do Centro Espírita enviados de Jesus, na cidade de Gravatá, em Pernambuco, desejando uma boa tarde para todos nós. Manda-lhes dizer a benfeitora Glorinha: a felicidade é um estado que se define pelo verbo estar, considerando que ela é alcançada todas as vezes em que as escolhas são bem feitas, alicerçadas no Evangelho de Jesus e em obediência às leis de Deus. O nosso tema de hoje será a felicidade do tarefeiro espírita. Você deve estar se perguntando: como chegar ou como chegou a este tema? Nosso ponto de partida é a questão 967 do Livro dos Espíritos, em que está perguntado: em que consiste a felicidade dos bons espíritos? E os benfeitores espirituais responderam: em conhecerem todas as coisas, em não sentirem ódio, nem ciúme, nem inveja, nem ambição, nem qualquer das paixões que ocasionam a desgraça dos homens. O amor que os une lhes é fonte de suprema felicidade. Não experimentam as necessidades, nem os sofrimentos, nem as angústias da vida material. São felizes pelo bem que fazem. Podemos imaginar, então, que bons espíritos reencarnam em seres humanos que serão boas pessoas, sejam elas espíritas ou não. Mas a resposta dos espíritos traz algo sob a forma de consequência natural para quem faz as coisas certas. Quando eles dizem, são felizes pelo bem que fazem. Então vejamos o que caracteriza um bom espírita, para podermos chegar ao tema felicidade do tarefeiro espírita. Nós aprendemos em nosso Evangelho segundo o Espiritismo que o bom espírita frequentemente se questiona sobre sua própria conduta, se não está prejudicando a si mesmo ou ao próximo com algum comportamento inadequado, se não violou alguma lei divina em suas relações interpessoais, se há algo mais que pode fazer pelos outros, como ajudar o próximo e como melhorar a si mesmo. Isto tudo, de uma certa forma, delineia o perfil do bom espírita. Mas quando nós precisamos refletir sobre felicidade do tarefeiro espírita, a nossa sugestão é que você visite o capítulo 2 da obra mediúnica Mereça Ser Feliz, transmitida pelo espírito Hermance Dufour, através da mediunidade de Vanderlei Oliveira, do médium Vanderlei Oliveira. Só recordando que Hermance Dufour foi uma das colaboradoras de Allan Kardec. Nesse capítulo 2 do Mereça Ser Feliz, Hermance anotou: observamos um quadro comum nas fileiras abençoadas
do serviço espírita. Alguém procura apoio e consolo, recebendo a recomendação acertada para buscar o trabalho e o estudo. Medicações essenciais para a recuperação e desenvolvimento da felicidade e da paz. Eu penso que, talvez diferente do que comumente vemos na seara espírita, aqueles que buscam a casa espírita o fazem movidos por dificuldades e problemas cuja solução não foram conseguidos noutros caminhos. De ordinário, um número razoável de espíritas é atendido, recebe as orientações necessárias, mas não atenta para duas recomendações essenciais: trabalho e estudo. Recomendações da benfeitora espiritual Hermance do Fogo. Eu creio até que seja mais acertado pensarmos no binômio estudo-trabalho em vez de trabalho-estudo, considerando que o estudo sempre deve preceder o trabalho. Observe, meu amigo, minha amiga, que Hermance do Fogo chega a considerá-los medicações essenciais para a recuperação e desenvolvimento da felicidade e da paz. Olha que interessante. Tudo que é essencial é tudo que é muito necessário, que é imprescindível. Mas a benfeitora prossegue e diz assim: assim, o aprendiz começa sua faina espiritual, doando-se nas atividades de amor ao próximo e na afanosa busca do conhecimento. Então, trabalho e estudo novamente. O tempo passa e a melhora é evidente. Então, essa atividade de amor ao próximo e a busca do conhecimento conduzem ao progresso, à melhoria. E ela continua: contudo, o próprio trabalhador observa, em determinado momento, que se encontra diante de si mesmo com o grave compromisso de transformação e crescimento, tendo uma longa jornada a encetar. Olha que interessante. Ela indica o caminho inicial da grande transformação, que é o amor ao próximo e o conhecimento. Deixa claro que essa combinação, por certo, conduz o aprendiz espírita por um processo de constante melhoria, um processo que é gradativo e que é consentâneo, que é correspondente, que é relacionado com o esforço despendido. Quanto mais esforço, mais progresso. Mas é fato também que a adesão aos postulados espíritas implica em um grande compromisso consigo mesmo e com a doutrina. E é nesse momento que muitas vezes surge a possibilidade da desistência. Muitos entram no espiritismo por variadas razões, começam a estudar, começam a praticar, começam o processo de mudança, mas aí sentem-se pressionados ou pressionados pelas responsabilidades e desistem. Estas transformações, elas não são imediatas e respondem ao processo delicado que implica na substituição de velhos paradigmas por novos paradigmas. Paradigmas estes que precisam estar adequados ao tempo e às necessidades do postulante. E é exatamente nesse momento que muitos desistem. Não fidelizam à doutrina.
Uns dizem que é muito complicado, outros dizem que as transformações são dolorosas e demoradas, outros dizem que os resultados são duvidosos e por aí vai. Mas a própria benfeitora alertou quando disse que a jornada é longa. Ela termina aquela frase dela dizendo: tendo uma longa jornada a encetar, a fazer. Mas ela prossegue dizendo: nesse ínterim, experimenta a sensação de que o progresso efetivado não é compensador e passa a debater-se com a questão da felicidade, do equilíbrio e da superação de velhos vícios. Percebe que estudo e trabalho, por si só, não geram a transformação e a excelsitude desse estado íntimo, que requer um tanto mais de aplicação do servidor a novos campos de labor na sua intimidade. Ou seja, por mais que você trabalhe em favor do próximo, por mais que você estude a doutrina, isto ainda não é suficiente. Porque, como diz a irmã Silufo, o grande trabalho de transformação é interior, não é externo. É dentro da criatura, é na sua intimidade. É a mudança dos vícios, dos velhos paradigmas. E nesse texto que eu acabei de ler, duas questões são apontadas por Hermance. A necessidade dos resultados imediatos, gerados pelo estudo e pelas ações de amor ao próximo, e a tomada de consciência de que a jornada é mais longa do que se esperava. Que muitas vezes as pessoas querem essa transformação de forma imediata. Pratiquei o bem, pronto, resolvi meus problemas. Não é dessa forma que funciona. Os resultados imediatos gerados pelo estudo e pela ação de amor ao próximo são importantes, são necessários, mas eles não são imediatos. Isso é verdade, porque nós estamos diante da mais importante de todas as mudanças, que são aquelas que acontecem no interior da criatura. Não são as mudanças para fora, são as mudanças para dentro. Entenda que a substituição de velhos hábitos, de vícios, que a adoção de uma nova forma de pensar a vida são trabalhosos. Sim, são trabalhosos. Por vezes, são entediantes. E muitas vezes implicam em refazer estratégias e caminhos que antes julgava-se correto ou corretos. O planejamento foi muito bem realizado, mas quando chega na operacionalização, percebe-se que o caminho escolhido não é o mais adequado. A mudança interior, propalada reforma íntima, requer esforços hercúleos, fortes, severos, vigorosos e, acima de tudo, permanentes. Hermance Dufour tem uma outra obra mediúnica muito boa, que eu recomendo a leitura, intitulada Reforma Íntima sem Martírio. Nós fomos reler um capítulo da Reforma Íntima. Em determinado momento, Hermance diz assim: para levar o homem ao aprimoramento, o autodescobrimento exige uma nova ética nas relações consigo e com a vida. É a ética da transformação, sem a qual a incursão no mundo íntimo
pode estacionar em mera atitude de devassar a subconsciência sem propósito de mudança para melhor. Olha que interessante. Para levar o homem ao aprimoramento, o autodescobrimento, ou seja, essa viagem interior que a gente faz, ela diz que tem uma ética que precisa ser colocada em ação, que é com a criatura, consigo mesmo e com a vida. E ela diz que essa ética da transformação, ela não acontece simplesmente porque você pensou, preciso mudar. Sim, precisa mudar como, quando, onde, em que tempo. Claro que todo mundo que quer mudar para melhor. Ninguém quer mudar para pior. A criatura fecha o diagnóstico consigo mesma de que precisa mudar, mas muitas vezes posterga essa ação em nome de um comodismo que não aceita o desafio da transformação. Ela diz para ela mesma: não, isso é muito difícil, isso não dá para mim. É fato. Mudar convicções, paradigmas, formas de pensar, de encarar a vida, de encarar os outros, não é tarefa fácil. É muito difícil, mas é possível. A irmã se prossegue dizendo: nessa hora decisiva da caminhada espiritual, se o discípulo espírita não dispuser de elevadas doses de atenção e paciência na compreensão de suas necessidades profundas, poderá sucumbir nos estados de descrença e desânimo, vindo a permitir-se o desencanto com o idealismo superior. Olha que interessante. Observe que ela chama a hora decisiva. Ou seja, não pode dar errado. Embora, se der errado, é possível recomeçar. Mas ela dá os ingredientes fundamentais nessa etapa, que talvez sejam os ingredientes que muitas vezes nos faltam: atenção e paciência na compreensão das necessidades de cada um de nós. E aqui aparece algo muito interessante, que é compreensão. Um substantivo do verbo compreender. Compreender é mais do que entender. E é nesse momento, então, que parece que o ideal cai por terra. É quando as pessoas chegam nesse estado de desencanto que ela fala, e de desânimo, e perguntam para si mesmas: será que vale a pena? Será que isso vai dar certo? Mas ela aponta também os elementos desse estado de descrença e desânimo. Ela diz assim, no parágrafo seguinte: falta-lhe horizontes sobre os caminhos a construir para a aquisição da paz legítima, respostas mais consistentes aos seus dramas interiores, os quais deseja superar em busca do homem novo. Ah, que maravilha! Falta-lhe horizonte sobre os caminhos a construir. Que caminhos seriam estes? Todos aqueles que importam na transformação moral. Tipo, objetivos bem determinados, ética comportamental e relacional, conhecimento e cumprimento das leis divinas, conhecimento e aplicação do Evangelho de Jesus, paciência, resignação. Você pode dizer paciência e resignação? Sim. Vamos pensar no que ela diz. Paciência
para saber que o caminho é longo. Não é de segunda para terça, nem de janeiro para fevereiro. O caminho é longo. E resignação para saber que existirão tropeços e quedas. E que depois da queda, cada um de nós precisa levantar-se. A paz legítima de que ela fala não é o objetivo, é o caminho. A paz legítima é o caminho, construída e reconstruída diariamente. Não basta ter consciência das limitações, basta ter vontade férrea de superá-las. E isso dá trabalho e precisa de fé, muita fé. E isso tem a ver com o parágrafo seguinte do texto da benfeitora, esse que eu estou lhe dizendo. Esta opinião sobre o texto anteriormente informado. Porque ela diz assim: pensará então de si para consigo. Para que tanto esforço se não observo melhoras na minha vida pessoal? Algo que eu falei anteriormente quando estava refletindo o parágrafo anterior dela. Com que objetivo trilhei esse caminho se não consigo vencer certas limitações que atormentam minha consciência? Por que não logrei um tanto mais de felicidade ante tanta movimentação e empenho nas trilhas de espiritualização? Olha que interessante. A criatura está se questionando duramente. Está se questionando duramente. É fato que nem tudo é tão fácil quanto parece. Isso é uma realidade. Eu creio que é por isso que no parágrafo seguinte, ela diz: falta de horizonte, rotina exaustiva, sensação de faltar algo na melhoria das atividades, sem conseguir se dar conta do que seja ausência de criatividade, de novas alternativas e soluções para velhos problemas de grupo e comportamento, cansaço na luta com as imperfeições, sem encontrar caminhos para o progresso pessoal. Esses são os resultados de algumas de suas tarefas depois de anos e anos peregrinando nas vivências espiritistas. Eu acho que foi por essa razão que Raul Teixeira sempre diz que o espiritismo é para quem aguenta. A solução não é imediata, porque ela é processual, ela demora, ela precisa de tempo. Você tem um determinado comportamento por X anos e, de repente, você toma consciência que precisa mudar porque esse comportamento vai contra as leis divinas, vai contra o Evangelho de Jesus, vai contra os postulados espíritas. E mesmo que você não seja espírita, que você seja apenas um cristão de uma outra denominação religiosa, e aí você precisa mudar. É neste momento que a coisa fica difícil. Conclusivamente, meu amigo, essa questão sutil da vivência espírita tem passado desapercebida de muitos. E não é por outra razão que bons tarefeiros têm abandonado a sementeira ou tombado em diversos insucessos do comportamento. Façamos uma análise sobre o assunto, tomando por base um campo preparado para o plantio, onde o agricultor não deitou as sementes nas covas. Que resultado esperar dessa sementeira sem semeadura?
Cada um de nós é ao mesmo tempo o campo e aquele que vai fazer a semeadura. As sementes estão aí, todas no Evangelho de Jesus. Semeá-las no terreno fértil do nosso coração é obra de cada um de nós. Nós somos o próprio semeador, nós somos o próprio agricultor. Agora, se nós não nos dispusermos a enfrentar essas mudanças que precisam ser feitas, com aquilo que eu chamo de dignidade crística, muito provavelmente nós desistiremos. E aí, nesse momento, vamos ficar tristes, quiçá infelizes. E vamos dizer para nós mesmos: puxa, tentei, fiz tanto, me esforcei e não deu certo. Não deu certo por quê? Esperando ter contribuído para o entendimento desse tema, eu agradeço o carinho, da atenção e das boas vibrações dispensadas e desejo que fiquemos todos em paz com Jesus. Um forte abraço.